Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloco diante de Ti, Senhor, mais uma vez. Usa-me, Senhor, como um canal do Senhor. Faça o Teu querer e a Tua vontade na minha vida aqui, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, essa mensagem, como foi ministrada na minha vida, seja ministrada na vida dos meus irmãos, naqueles que estão aqui comigo, naqueles que estão em casa com a sua família. Que o entendimento do Senhor venha invadir, Senhor, cada casa, cada lar, cada vida neste momento, em nome de Jesus. Irmãos, os primeiros 3 meses do ano nós falamos sobre transformação, né? E foi de grande aproveito, foi coisas assim, palavras, mensagens ministradas, né, aqui para as nossas vidas. E creio eu que a transformação ela tem que continuar acontecendo nas nossas vidas diariamente, amém? E entramos agora na estação, né, do conhecimento, né? Vamos falar esses 3 seguintes meses agora sobre conhecimento. Já tivemos algumas mensagens a respeito, né? Mensagens ministradas no começo do mês, e eu também vou estar ministrando aqui hoje sobre conhecimento. O tema da mensagem vai ser conhecimento e crescimento em Cristo. Quero convidar você que está na sua casa, você que está aqui, a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluias. Glória a Deus. Que haja manifestação do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, através da Tua palavra. Graças te dou, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? A minha palavra aqui está na minha Bíblia, na Nova Versão, e diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, Pedro está nos incentivando a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trouxe aqui para a minha vida, para a vida dos irmãos, o significado da palavra conhecimento e crescimento. Conhecimento, ato ou efeito de conhecer, é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas. Além disso, pode ser aplicado criando e experimentando o novo. Crescimento implica desenvolver, aumentar a sabedoria e expandir o conhecimento. Eu quero citar um exemplo assim, que aconteceu comigo, que acontece com todos nós, né, no nosso dia a dia. Hoje, para mim, para você que está em casa, os irmãos que estão aqui, para nós conhecermos alguém, hoje é preciso de relacionamento. Amém? Hoje é preciso de você se relacionar com alguém, para você ter o conhecimento dessa pessoa. E eu vou falar sobre o casamento, né, sobre a minha vida, a vida da minha esposa, como aconteceu, né, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Para me conhecer a ela, para ela me conhecer, nós primeiramente sujeitamos a conhecer a Deus, né? No início, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer um ao outro, né, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, colocou no coração dela, é que cada vez mais nós pudéssemos nos relacionar, não só entre eu e ela, conhecermos nós dois, mas conhecermos a Deus cada vez mais. Cada oportunidade, tudo que o Senhor colocasse no nosso coração, nós íamos buscar dele cada vez mais. E do relacionamento nós pulamos para a intimidade. E também a intimidade, não a intimidade minha para com ela, mas a nossa intimidade com Deus. Procurarmos ser mais íntimos dele, entender o propósito dele na minha vida, na vida dela. Entender o que o Senhor tem, o propósito do Senhor, né, tem para as nossas vidas. E foi isso que nós colocamos um para com o outro. Em seguida veio a confiança, né? E também nós colocamos que nós cada vez mais viemos a confiar em Deus, né? Entregar nossos sonhos, entregar aquilo que nós almejávamos, aquilo que nós pensávamos, Deus
ia nos conduzir, nós ia estarmos firmados, nós íamos confiar em Deus cada vez mais. Já contei aqui para os irmãos, né, uma outra oportunidade que eu tive de estar ministrando, que quando nós, né, eu e ela, nós caminhamos, nós viemos para a igreja, que nós não nos relacionávamos com ninguém, nós chegávamos, assistíamos o culto e íamos embora. E a partir disso, do que eu falei aqui, da intimidade, da confiança, do relacionamento que nós passamos a ter com os irmãos, nós dois começamos a ter uma caminhada, nós dois começamos a ter um amadurecimento no Senhor. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de mim, quer de você, quer que nós relacionamos um com o outro, quer que nós confiamos uns aos outros. E isso que aconteceu na minha vida e na vida dela. Você pode estar perguntando como que isso aconteceu. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar aqui, que um dos pontos importantes, né, tanto na minha vida quanto na vida dela, foi o trio de crescimento da igreja. Pode ter certeza que toda vez que eu subir aqui para falar da palavra do Senhor, eu vou estar falando do trio de crescimento que nós temos aqui na nossa igreja. Nós sabemos que a partir dessa oportunidade que eu e ela a gente teve de estar participando dos cursos, aí começou a gerar na minha vida, na vida dela, junto com os irmãos, um relacionamento. Começou a gerar na minha vida e na vida dela uma intimidade para com os irmãos. Começou a gerar na minha vida e na vida dela uma confiança para com os irmãos. Amém? Outro ponto também, vindo aos cultos, né, frequentemente, em nome de Jesus, breve, você que está na sua casa, brevemente nós estaremos reunidos aqui novamente para cultuar o Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, e a resposta, em breve nós teremos a resposta, e a casa do Senhor estará cheia novamente, em nome de Jesus. Outro ponto também, indo à célula. A célula é um lugar de comunhão, né? É um lugar onde que você, com os seus irmãos ali, você troca experiências ali com os seus irmãos. Você passa a ter um relacionamento, você passa a ter uma intimidade para com eles. E a célula foi assim, me deu um gás para mim aprender cada vez mais do Senhor, me deu cada vez mais assim entendimento para buscar a palavra. Sou grato demais à vida da pastora Vanessa, do pastor William, que são nossos líderes. Eu lembro até hoje que, fazendo o trio de crescimento, o pastor Marcelo, né, me fez um convite, eu e a minha esposa, para que nós pudéssemos estar participando da célula da família na casa da irmã Odete, né, e a partir daí nós começamos, né, a nossa caminhada. Nós começamos cada vez mais a estar próximos uns dos outros e aprender mais da palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui um tópico falando sobre o conhecimento. Ele quebra barreiras em nossas vidas. Exemplo, quantos de nós, às vezes, sem conhecer uma pessoa, às vezes julgamos ela, né? Às vezes você nem teve a oportunidade de conversar com aquela pessoa e você acha que não vai se dar bem com aquela pessoa, que você não vai ter um diálogo, não vai ter um relacionamento, não vai ter uma intimidade com aquela pessoa. E a partir do momento, quando você tem essa oportunidade de conhecê-la, de se aproximar dela, né, você vê que é totalmente diferente. Isso eu falo assim que quando eu entrei na igreja, né, o pastor Léo, você olhava para ele assim, aquela cara fechada, né, sério, aí dava a gente ficava assustado, falando, esse irmão ele é bravo. Só que quando eu tive a oportunidade de me relacionar com ele, de me aproximar dele, eu vi que era totalmente diferente. Aí o que aconteceu? Eu passei a ter intimidade com ele, ele passou a fazer parte da minha vida, eu passei a fazer parte da vida dele. E é isso que acontece. O conhecimento, ele quebra barreiras em nossas vidas. Vamos falar um pouco do nosso conhecimento em Cristo. Como que está o nosso conhecimento em Deus? Deus é a fonte de todo conhecimento. Ele dá sabedoria e entendimento àqueles que o buscam. Existem muitos tipos de conhecimento. O mais importante é o conhecimento de Deus. O conhecimento protege e ajuda a tomar decisões melhores. Por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros e enfrentam vários problemas. Quem tem falta de conhecimento pode pedir a Deus. Podemos encontrar muito conhecimento,
orando e estudando a Bíblia. Alguns pontos que precisamos desenvolver para buscar este conhecimento em Deus. Eu separei 5 pontos aqui para estar compartilhando com os irmãos. O primeiro dele: precisamos ler a Bíblia diariamente, alimentar da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo prático que a pessoa, se você que tem um carro, né, o seu carro ele não anda sem gasolina, o seu carro não funciona sem uma bateria. Assim somos nós, eu e você. Se nós não nos alimentar na palavra de Deus, nós vamos ficar parados, nós não vamos nos mover. Sem energia, sem força. Temos que ser combustível na vida das pessoas. Temos que passar energia para as pessoas. Temos que ser força na vida das pessoas. O pastor falou que agora estamos passando um momento difícil. Tem várias pessoas precisando, tem várias pessoas necessitando de um combustível, de uma força, de uma palavra de Deus, né? Que nós possamos levar para essas pessoas, que nós possamos passar para essas pessoas o que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, na vida de você que está na sua casa, na vida da sua família, que nós possamos levar para essas pessoas esse entendimento. A palavra de Deus ela é a nossa única fonte de conhecimento. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esperar os irmãos, um momento que os irmãos estão abrindo a palavra do Senhor. Você que está na sua casa. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O verso 17 diz assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Através da palavra, irmãos, através da palavra que é ministrada nas nossas vidas. Aqui, culto após culto, dia após dia, na alimentação que nós temos que buscar, na leitura da palavra diariamente, nós vamos continuar a boa obra do Senhor. Não aqui, mas lá fora. Nós precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora. Amém? O segundo ponto: precisamos aprender o segredo da oração. A oração é a nossa comunicação com o Pai Celestial. Não precisa de abrir sua Bíblia não, mas eu vou ler aqui para os irmãos, lá em João, capítulo 14, verso 14. Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Toda oração será respondida, mas às vezes será um sim, às vezes precisamos esperar. Esse esperar, eu quero parar um pouquinho nele aqui e falar para os jovens. Às vezes você está buscando um relacionamento, você tem realmente esperado no Senhor, você realmente tem confiado que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai colocar a pessoa certa na sua vida. A gente viu alguns dias atrás, a Aninha, filha do pastor, colocou um vídeo, né, no grupo da igreja, falando a respeito disso, né, que os jovens têm que buscar uma pessoa que vai levar eles ao altar de Deus. O altar de Deus o que é? Ao crescimento, ao amadurecimento, aprender da tua palavra, a caminhar junto. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa, né? Quando nós confiamos no propósito do Senhor, quando eu e ela entregamos, né, buscamos no Senhor, Ele no momento certo me apresentou para ela e ela me apresentou para ela também. É isso que nós devemos confiar no Senhor, que no momento certo Ele vai colocar a pessoa certa no seu caminho. E às vezes será um não. Quantas vezes nós fazemos algum tipo de oração, e buscamos alguma coisa, aquilo que é do nosso eu, da nossa vontade, e muitas das vezes não acontece. Mas será que essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? Será que esse propósito é um propósito meu, é um propósito seu, um propósito de Deus? Então nós temos que compreender que algumas vezes certas coisas, eu sempre nas minhas orações,
eu converso com o Senhor, eu oro a Ele, eu falo que se cumpra na minha vida, na minha família, no meu lar, no meu casamento, a vontade dEle, não a minha vontade. Eu tenho sonhos, tenho objetivos, a minha esposa também tem, só que eu quero que o Senhor, que se cumpra o propósito dEle na minha vida e na vida dela. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para a sua família. Eu não sei o que você tem passado nesse momento, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho algo para te dizer. Confia no Senhor, entregue o teu caminho a Ele, que Ele vai fazer a boa obra na sua vida. Ele vai responder a sua oração conforme a vontade dEle, não a nossa vontade. O terceiro ponto: precisamos confiar constantemente no Espírito Santo para orientação e discernimento. Eu vou ler alguns textos aqui da Bíblia, não precisa dos irmãos estar abrindo. O primeiro deles é lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 12. O verso 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. No verso 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É o Espírito que nos ajuda a compreender a vontade de Deus. Muitas vezes nós já vimos o pastor Gilson, falando da palavra do Senhor aqui. Se você tem alguma dúvida de alguma circunstância, de alguma coisa que você vai fazer, pergunte ao Espírito Santo, pede direção a Ele, que eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração, se essa atitude, se esse ato, se esse pensamento, o que seja, Ele vai te dar o direcionamento. Passa a depositar a sua confiança nele, passa a perguntar, passa realmente a falar com Ele. Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero que o Senhor conduza a minha vida conforme a tua vontade. O outro texto é lá em Efésios, capítulo 1, do verso 17, que diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Espírito abre nosso entendimento para conhecer melhor a Deus. Cada vez mais, que nós venhamos conhecer a Deus, ser íntimos do Senhor. O outro é em Efésios, também capítulo 3, verso 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Ele nos fortalece em nosso interior. Se você está se sentindo fraco, se você não sabe o que fazer, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, confia nele, entrega toda a sua ansiedade, todo o seu medo, todo o seu desespero, entrega para Ele. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Dando continuidade em Efésios também, continuando no capítulo 3, do versículo 17 ao 19: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo nos diz aqui que o amor de Deus é completo. Irmãos, Deus ele não vai te livrar do deserto, Ele vai passar no deserto com você. Ele vai estar naquela dificuldade que você está enfrentando neste momento. Eu não sei se é na área financeira, se é com uma enfermidade, se você está neste momento desempregado, desesperado. Eu não sei qual o medo que aflige o teu coração neste momento, mas eu tenho uma palavra para te dizer.
você. Confia no Senhor, entrega o teu caminho no Senhor, que Ele está no processo com você. Tudo é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Confia em Deus. Nós vemos que o povo ali no deserto, toda dificuldade, todo inimigo, tudo que eles passavam, a gente viu o mover de Deus com eles. A gente viu o mover de Deus com aquele povo. Aquele povo sentia frio, Deus acendia a chama. Aquele povo sentia calor, Deus vinha com a nuvem. Aquele povo sentia fome, Deus vinha com o alimento. Aquele povo sentia sede, Deus vinha com a água. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida neste momento. Dificuldade nós vamos enfrentar, tribulações nós vamos enfrentar, mas o que Deus quer de mim e de você é que permanecemos firmes, permanecemos confiantes, porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Basta nós permanecermos de pé, unidos, unidos como o corpo de Cristo, unidos como uma igreja forte. Nada, ninguém, governo, nada vai prevalecer diante de uma igreja firmada na palavra do Senhor. Glória a Deus, amém. A gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou eles da fornalha, Deus estava com eles na fornalha. A gente viu ali, a palavra do Senhor diz que não era somente os três, tinha mais um com eles lá naquela fornalha. Assim é Deus comigo e com você. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, pode ter certeza que Deus está no controle. Deus está no controle. Nós também vemos na palavra do Senhor que Jesus estava no barco ali com aqueles discípulos. Via vento, as ondas, vinha dificuldade, os discípulos com medo. Os discípulos ali não estavam confiando no Senhor, Jesus dormindo. E o que aconteceu? Quando ele acordou, com a simples palavra, o vento se acalmou, a tribulação passou. É isso que precisamos, prevalecer na palavra de Deus, irmãos. O pastor Gilson fala que Deus, ele vai estar no processo. Nós vemos aqui, nós temos testemunhos aqui na igreja, de várias situações que pessoas, com enfermidade, que Deus estava no processo ali com aquelas pessoas, que as pessoas não desistiam, permaneceram firmes. É isso que nós precisamos, permanecer firmes no Senhor. Amém? O quarto, precisamos vir aos cultos regularmente. No momento não está permitido, mas igual eu falei, brevemente estaremos reunidos aqui novamente para cultuar o Senhor. Você que está na sua casa vai estar aqui conosco, cultuando ao Senhor, glorificando, exaltando o nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Uma igreja no mesmo propósito de corpo, alma e espírito. Juntos nós somos mais fortes. Precisamos, irmãos, andar com pessoas, você que está na sua casa, que nos leva para mais perto de Deus. Precisamos, quando eu realmente decidi mudar a minha vida, a minha esposa decidiu a mudar a vida dela, a nossa história, mudar a nossa história em Deus. Nós precisamos abrir mão de certas coisas, de certas amizades, de certos comportamentos. E Deus honra, irmãos. Deus, Ele nos honra. Procure estar alimentando a palavra do Senhor. Procure estar se aproximando, como eu falei. Quando eu cheguei aqui, mal eu não cumprimentava ninguém. Hoje em dia, eu me relaciono com muitos se relacionam comigo. Isso me levou a um crescimento dentro da palavra de Deus. Isso me levou a um amadurecimento. Um dos primeiros foi o pastor Léo. Foi um canal, uma bênção de Deus na minha vida. Tenho muito a agradecer. Nós viajamos juntos, e naquela viagem, conversamos muito, e sempre me levando, sempre me incentivando, sempre me ajudando a estar próximo do Senhor, sempre me dando suporte, me dando conselhos, para mim estar também levando a minha esposa juntamente, também junto comigo, para o mesmo alinhamento, para o mesmo propósito. Uma das coisas que eu levo, que sempre vou levar comigo, e tenho praticado. Eu já fiz o curso ministerial, formei, só que a minha esposa, ela entrou na metade do curso, e ela começou a trabalhar, está se sentindo bastante cansada, estava bem fora do ritmo, e eu vendo ela nessa situação, o que eu fiz, o que eu pensei? Conversei com o pastor Gilson. Um dos conselhos que eu tive do pastor Léo lá atrás: ajuda a sua esposa, caminhe com ela,
Nos primeiros dias que ela estava vendo o curso, eu estava só vindo, participando da oração e estava vindo embora. Só que a partir do momento que eu vi que ela começou a desanimar, estava começando a enfraquecer, o que eu fiz? Eu conversei com o pastor, falei: pastor, eu posso participar das aulas, mesmo já tendo feito, eu posso participar, eu posso caminhar junto com ela, eu posso estar junto com ela, dando ela essa força, porque é isso, irmãos. Eu estou usando o meu exemplo dela, mas é isso que nós temos que fazer um para com o outro. É isso que nós temos que dar a mão um para com o outro, ver a dificuldade do outro, ajudar o outro em oração, intercessão, levar uma palavra. Às vezes muitos que estão na igreja também estão precisando de uma palavra amiga. Nesse momento a gente vê que muitos se esfriaram, muitos pararam de vir aos cultos. Então que nós possamos, ser realmente uma igreja no mesmo propósito. Nós precisamos cada vez mais sermos unidos, que nós precisamos que nós possamos ser cada vez mais, cumprir esse propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém? Mais um versículo aqui, mais uma passagem na Bíblia que eu anotei aqui para a meditação nossa, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o quinto e último, precisamos amar uns aos outros. Quero ler lá em João, capítulo 13, versículo 35. Jesus disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar ao próximo é ajudar o outro, sem desejar nada em troca. Como eu falei, às vezes um simples sorriso, um simples bom dia, uma simples mensagem, uma simples oração pode representar muito para a vida das pessoas. Semana passada, eu fiz um vídeo lá em casa e postei no meu status, falando sobre a palavra de Deus, falando sobre essa passagem de Jesus ali no barco com os discípulos, falando sobre dificuldade. Nós vemos que tem muitos comerciantes fechando as portas, muitas pessoas perdendo o seu emprego, muitas pessoas realmente passando dificuldades, sem saber o que fazer. E eu senti no meu coração, Deus trouxe essa revelação de estar fazendo esse simples vídeo, e coloquei ali na minha rede social, no meu status. E no mesmo instante que eu coloquei, um amigo meu me mandou uma mensagem me agradecendo, falando: Davidson, você, sem saber de nada, Deus te usou através dessa palavra para trazer conforto ao meu coração. Meu pai, neste momento, ele está entubado, neste momento eu estou desesperado, neste momento eu não sabia o que fazer, a direção a qual eu tomar. Só que mediante essa mensagem, mediante isso que você colocou aí, que Deus te usou, Deus trouxe paz ao meu espírito, trouxe entendimento, que eu possa confiar no Senhor cada vez mais, que eu possa me entregar cada vez mais a Ele, confiar na vontade dEle, que a vontade dEle irá se cumprir na vida do meu Pai. Nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas qual a diferença, irmãos, que nós temos feito na vida das pessoas? O que nós temos levado, o que você tem levado, que você tem carregado no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, o que você tem carregado, realmente tem carregado, você realmente tem feito a obra do Senhor, como nós lemos aqui, feito a obra de Deus na vida das pessoas, tem se cumprido essa obra do Senhor. Nós temos visto, muitos irmãos da nossa igreja mesmo, nós vimos que a irmã Daniele perdeu a mãe. Será que nós temos realmente alcançado a vida dela, mandando uma mensagem, fortalecendo ela no Senhor? A família da irmã Alci, que também nós perdemos, será que também que nós temos mandado mensagens? A Stephanie também, que perdeu o pai, a gente sabe, será que nós realmente estamos cumprindo esse papel do Senhor na vida dessas pessoas? O pastor Fabiano deve estar nos assistindo neste momento, está passando por essa enfermidade junto com a sua família. Mandei uma mensagem também. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que nos unir. Nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo.
se nós unirmos nossas forças, nós vamos vencer, nós vamos romper, nós vamos ser esse combustível que eu falei, nós vamos ser essa energia na vida das pessoas, nas nossas vidas, porque se nós unirmos forças, com certeza mal nenhum vai prevalecer na minha vida, mal nenhum vai prevalecer na sua vida, na vida da sua família. Nós vamos romper no Senhor, nós não vamos ficar parados, nós vamos continuar firmes na promessa que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Outro testemunho que eu quero contar para vocês entenderem como que é importante esse papel de realmente nos importarmos uns com os outros. Um certo dia, o Israel também do louvor deve estar nos assistindo, 3 horas da manhã, meu telefone tocou. Quando eu fui ver uma mensagem do Israel: Davis, estou orando por você, que Deus guarde você, guarde sua família. Irmãos, ali naquele momento, assim, uma simples mensagem, um simples ato, como que pode mudar nosso pensamento, nosso dia, a nossa história, né? Que nós podemos pegar isso como exemplo e fazer isso, né? E ter essa atitude com as pessoas. Amém?